Olá pessoal, vamos hoje gravar uma aula rapidinho, uma aula sobre o exercício de revisão que eu passei. Lembrando que normalmente eu faço isso, né? Coloco um exercício de revisão que mais ou menos tem a cara da prova, é primo da prova. Então, é claro que não vai ser igual, mas pelo menos dá para ter uma ideia de como é que a prova vai ser feita, tá bom? Então, no exercício de revisão que vocês têm no Moodle, né, está postado lá no ambiente, a primeira das questões pede para você definir o que é um grupo. Então, a primeira e a segunda questão são questões de definição. Então, eu vou apenas falar rapidamente, mas a gente vai passar para as outras questões, já que essas são mais teóricas e vocês têm essas respostas no fórum, tem nos materiais. Tem inclusive um vídeo de revisão que eu coloquei lá também. Mas aí eu resolvi fazer o exercício para nós podermos tirar alguma dúvida, etc. Ok? Então, a primeira questão pede para a gente definir o que é um grupo e o que é um homomorfismo de grupos. Então, o que é um grupo, né? Para fazer a definição de grupo, eu preciso pensar num conjunto numérico e também numa certa operação. Né? Um grupo é um conjunto que somente tem uma operação. Para ser grupo, essa operação tem que satisfazer algumas propriedades. Primeiro, o conjunto não pode ser vazio. Né? Se for vazio, não tem como operar com elementos. E aí eu preciso satisfazer algumas propriedades. Eu tenho 3 propriedades. Eu tenho a associatividade, a existência do elemento neutro e ainda tenho o elemento simétrico. Então, um conjunto G com uma operação binária qualquer, como essa aqui, asterisco, vai ser grupo se essa operação satisfizer essas 3 condições. A associatividade, ou seja, para todos os elementos, digamos assim, A, B e C, que pertencem a G, eu vou ter isso, né, que A operado com B operado com C tem que ser igual a A operado com B operado com C. Então, essa é a propriedade associativa. Tem que ter um elemento neutro, né? Então, o elemento neutro é o seguinte, né? Eu tenho que dizer que existe um elemento, vou chamar aqui de Ezinho, esse Ezinho aqui diferente. Existe um elemento pertencente ao conjunto, tal que x operado com E igual a E operado com x, que é igual a x, para todo x que é elemento de G. Ou seja, para todos os elementos do conjunto, existe um único cara, que é o elemento neutro, tal que a operação que eu fizer, tanto faz operar, pegar o outro elemento e operar como o E, ou o E vindo na frente, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Claro que a gente, quando pensa em conjuntos numéricos, e se esse cara daqui, esse asterisco, for a adição, então eu tenho que vai ser o zero, né? O elemento neutro da adição é o zero. Ok? Se for a multiplicação, o elemento neutro vai ser o 1. Dependendo do conjunto, né? Claro, estou falando de conjuntos numéricos. Há outros conjuntos numéricos também que possuem, de acordo com como a operação vai estar definida, o elemento neutro pode ser que não seja na soma zero, seja outra coisa. Né? Se for o conjunto das matrizes, pode ser a matriz nula ou outro resultado. E o elemento simétrico é aquele que significa o seguinte, né, que para todo elemento do conjunto existe um outro elemento, vou chamar aqui de x', também no conjunto, tal que quando eu fizer a operação x operado com esse cara, o resultado vai ser o elemento neutro da operação. Não é? Então, eu estou fazendo sempre genérico aqui, mas é isso que acontece, né? Para todo elemento do conjunto, eu tenho que ter um elemento tal que a operação entre os dois dê o elemento neutro. Normalmente a gente vai ver isso quando for passar para anéis, vai ver que isso aqui acontece na parte aditiva, né? Mas é bem parecido, tá bom? Se um grupo, além de diversas operações,
tiver a propriedade comutativa, deixa eu colocar aqui 4, se tiver a comutatividade, que é para todos A e B pertencentes ao conjunto, A operado com B tem que ser igual a B operado com A. Se tiver, nessa que a gente troca a ordem, né? Se tiver comutatividade, aí esse grupo vai se chamar de grupo comutativo ou grupo abeliano. Certo? Em homenagem a um cara chamado Abel, que foi o cara que desenvolveu essa teoria. Ok? Então, um grupo é abeliano se tiver também essa quarta propriedade, que é a comutatividade. Então, para ser grupo, basta ter esses três aqui. Tá bom? Vamos apagar rapidinho para fazer a segunda parte. Agora, ele pede para definir o que é um homomorfismo de grupos. Então, vou fazer o seguinte, isso aqui é a letra B agora. Eu vou considerar dois grupos, um grupo G com operação asterisco, por exemplo, e um grupo J com operação, sei lá, quadradinho. Então, esses dois caras são grupos, certo? E aqui são as nossas operações. Pode ser mais e vezes, ou, bom, né? Pode ser outras operações, mas aqui é uma representação genérica. Se eu tiver uma função que vai de G em J, não é? Essa função aqui eu vou dizer que é um homomorfismo de grupos, desde que aconteça isso. Ó. Se eu pegar, por exemplo, dois elementos, X, vou pegar aqui A e B. Se eu disser que A e B pertencentes a G, pegando esses dois caras, eu vou dizer que a imagem desses elementos por essa função vai ter que estar aqui e vai preservar as operações em cada grupo. Ou seja, eu posso até escrever assim, se eu quiser também. F de G asterisco em J quadradinho. E dizer o seguinte, aqui, F de A operado com B tem que ser igual a F de A operado agora, ó, segunda operação, com F de B. Ou seja, estou dizendo que se eu usar dois elementos daqui, tá certo, para todo A, B pertencente a G. Então, se eu pegar dois elementos quaisquer que pertencem ao primeiro conjunto, que é o primeiro grupo, né, com a operação, e fizer a operação entre eles, ó, se aqui for mais, tipo A mais B, então F de A mais B tem que dar F de A com a outra operação F de B. Então, a imagem de A está nesse conjunto J, né? E a imagem de B, que é o F de B, também está em J. Então, dizer que eu tenho isso é que eu tenho um homomorfismo de grupos. Então, se a imagem da primeira operação for igual à operação entre as duas imagens. Esse cara, A operado com B, está em G, e F de A operado com F de B está em J. Ok? O que mais? Deixa eu olhar aqui rapidinho, o que está aqui na pergunta. Pronto, então o primeiro já está feito. Vamos para o segundo, rapidamente. No segundo, número 2 aqui, ele pede para definir anel e isomorfismo de anéis. Eu vou só falar rapidamente, tá certo, da definição de anel, mas não vou escrever todas as propriedades. Então, para definir anel, eu tenho que primeiro considerar um conjunto qualquer, né? E mais duas operações. Então eu vou ter, tipo, vou colocar aqui o asterisco e o quadradinho. Pronto. Eu posso dizer utilizar outras operações. Essas aqui são genéricas. Normalmente a gente vai ver os anéis com o mais e o vezes, né? Tipo, reais, mais e vezes. Mas eu não posso definir os anéis utilizando um específico, né? Tem que usar uma definição geral que serve para qualquer conjunto numérico com as operações e as características que a gente vai ver. Então, dizer que esse conjunto, que essa terna é um anel, é dizer o seguinte, para a primeira operação, que normalmente, estou aqui usando asterisco, mas normalmente é a adição, para a primeira operação, eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou colocar logo a adição aqui, para ficar mais fácil a gente entender, né? Mais e vezes aqui, ó, pronto.
Na solução que eu vou postar no ambiente, eu acho que eu fiz uma solução genérica, mas tudo bem, vamos lá. Então, para adição, eu tenho que ter algumas propriedades, que são axiomas, né? Então eu vou ter que ter, ó, associatividade, tem que escrever, né? Para definir tem que escrever, né? Feito eu escrevi. Vou fazer só uma, tá bom? Para todos A, B e C pertencentes ao conjunto A, então, o que vai acontecer? A mais B mais C igual a mais B mais C, tá certo? Estou botando mais de vezes aqui, mas a definição é mais genérica. Eu posso usar de novo, como eu disse, um asterisco e uma outra coisa qualquer. Então, isso aqui é a propriedade associativa. Aí eu tenho várias propriedades, né? São 6. Então, eu tenho que ter associatividade para adição. Eu tenho que ter elemento neutro. Eu tenho que ter elemento simétrico. Estou esquecendo uma. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar. Associatividade, elemento neutro, elemento simétrico. Ah, sim. Eu tenho que ter também comutatividade, né? Eu até coloco ela geralmente na segunda. Eu vou até escrever aqui. Comutatividade. Tá certo. Agora, para multiplicação, eu tenho a associatividade e tenho uma que é a mistura das duas, né, que é a distributividade. Então, a gente tem isso já visto várias vezes, né? Então, associatividade para multiplicação e a distributividade quer dizer isso, né? Para todos A, B e C pertencentes ao conjunto, eu tenho que A vezes B mais C tem que ser igual a vezes B mais A vezes C. Ok? Claro, se estivesse definindo genericamente, aqui ia ficar o quadradinho e aqui ia ficar o asterisco, né? Mas eu resolvi fazer com vezes e mais, para a gente fixar melhor. Tá bom? Se tiver essas 6 propriedades, eu tenho um anel. Agora, se eu tiver, além dessas, elemento neutro da multiplicação, aí eu vou chamar isso de anel com unidade, que é o 1, né? O elemento neutro da multiplicação. Né? Ou algo que seja equivalente a ele. Né? Tipo, no conjunto das matrizes eu não tenho 1, eu tenho a matriz identidade, né? Que é aquela que a diagonal principal é toda cheia de 1s e o resto zeros. Mas equivale ao nosso 1 aqui. Se tiver a propriedade da integridade, ele vai se chamar de anel de integridade. Né? A integridade é aquela propriedade que diz que se o produto de dois elementos dá zero, ou seja, A vezes B, se A vezes B dá zero, então ou A é zero ou B é zero. Se tiver essa propriedade, vai chamar de anel de integridade. Se tiver um na multiplicação, anel com unidade, e assim por diante. Nós vimos aí algumas classificações. Ok? Vamos passar agora para a letra B. A letra B do segundo pede para a gente definir o que é um isomorfismo de anéis. Ok? Então vamos falar rapidamente. É parecido com o homomorfismo, só que além de ser um homomorfismo, eu tenho uma bijeção, né? Então eu tenho dois anéis, vou considerar aqui, dois anéis, ó, o A mais I vezes, por exemplo, e B mais I vezes, são dois anéis. Aí eu tenho uma função aqui, F, que vai desse cara, eu vou botar em A e B, tá certo? De A em B. Essa função vai ser um isomorfismo se ela for um homomorfismo
bijetor. Ou seja, um homomorfismo que é uma bijeção. O que é um homomorfismo? A gente já viu, né? Que é parecido com o de grupos. O homomorfismo de anéis é pegar os elementos aqui e dizer assim, ó. Você pegar, sejam A e B, você pegar A e B pertencentes a A, certo? Então eu vou dizer o seguinte, ó. F de A mais F de A mais B tem que ser igual a F de A mais F de B. E F de A vezes B tem que ser igual a F de A vezes F de B. Ok? Tendo essas operações aí definidas. Tá bom? Se essa minha função for bijetora, bijetiva, então eu tenho um isomorfismo. Lembrando que uma função é bijetora quando ela tem duas características, né, bem marcantes. Graficamente, assim, através de diagramas, é fácil ver que ela é uma função desse tipo, né? F de A em B, esse F está ruim de aparecer agora. Ela tem duas características. A primeira é que o contradomínio e o conjunto imagem são iguais. Esse B escrevi A. São iguais, né? Não sobra elementos no segundo conjunto. E a segunda característica é que elementos diferentes no domínio têm imagens diferentes. Ou seja, é uma aplicação em que a correspondência é 1 a 1. Essa é uma função bijetora. Ok? Vamos passar à frente. Então, eu coloquei o seguinte, na terceira questão. Provar que esse conjunto aqui, ó, Z, um mais genérico e um vezes genérico, é um anel de integridade. É anel de integridade. Deixa eu escrever aqui embaixo. Apagador. Anel de integridade. Ok? Bom, aí eu tenho que lembrar. Sim, primeiro tem que ver como é que estão definidas as operações. Então, no exercício está assim, ó. X mais y é igual a x mais y menos 1. E eu tenho que x vezes y, esse vezes genérico, é igual a x mais y menos xy. Ah, professor, essa adição e essa multiplicação estão muito estranhas. É verdade, estão estranhas, porque elas são definidas desse modo, para a gente verificar se esse cara é um anel de integridade. A gente sabe que Z, com as operações usuais de adição e multiplicação, já é um anel. Né? É aquele anel até que tem muitas propriedades, é bom de trabalhar. Mas com essas aqui, que são diferentes, elas são definidas assim. Somar dois elementos significa fazer eles dois somados menos 1. E fazer o produto deles equivale a isso. Ó. Somar e subtrair o resultado do produto também. Fazer x mais y menos x vezes y. Ok? Então, verificar se esse cara é um anel de integridade. Então, qual é a propriedade da integridade? É essa aqui, né? Integridade. Opa. A propriedade da integridade diz o seguinte, ó. Se A vezes B igual a 0, então A igual a 0 ou B igual a 0. Né? É uma propriedade bem usada, muito usada. Opa, então isso aí acontece. Ou seja, A vezes B igual a 0 implica que A igual a 0 ou B igual a 0. Então eu vou pegar dois elementos desse conjunto, por exemplo, o x e o y, e vou aplicar essa propriedade. Se essa propriedade se verificar,
eu tenho um anel de integridade. Agora veja, o zero é o elemento neutro da adição. Mas com essa adição, do jeito que está definido, eu também não sei quem é o elemento neutro. Então, eu vou ter que descobrir quem é esse elemento neutro. Aí, para depois voltar para aplicar a propriedade. Porque aqui, ó, eu disse que era zero. Mas, para esse conjunto aqui, nem sempre pode ser o zero, pode ser outra coisa. Então, eu poderia até dizer isso, ó. Esse cara é igual a E, esse cara é igual a E, aquele Ezinho, né? Do elemento neutro da adição. Tá certo? É isso que eu vou ver. Então, quem é esse E? Vamos primeiro descobrir. Ok? Então, eu vou primeiro saber quem é o elemento neutro, né? Bom, só lembrando a propriedade do elemento neutro, a propriedade diz isso, né? Existe um E pertencente ao conjunto, no caso a EZ, né? Tal que x mais E é igual a x, para todo x, né? Claro que essa propriedade diz que eu posso fazer x mais E ou E mais x, né? Eu vou usar só um lado porque é equivalente. Tá bom? Então, x que pertence a esse anel aqui, ó, Z, com essas operações. Ah, tá, desculpa, esse mais é assim, né? Tem que ser assim, ó, x somado com E tem que dar x. Vamos lá. Então, vou pegar o x e somar com E. X mais E vai ser igual a x mais E menos 1. Certo? Então eu tenho aqui que o elemento neutro é isso, né? X mais E é igual a x, somando, né? Se aqui for o E, vai dar isso, ó. Só que eu estou dizendo que esse cara é igual a x, ó. Então isso é igual a x. X mais E, usando a adição, é x mais E menos 1, igual a x. Ora, então eu vou continuar aqui. Eu tenho que x mais E menos 1 é igual a x. Então, usando a propriedade da soma com simétrico, vai ficar assim, ó. X menos x mais E menos 1 igual a x menos x. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, então vai ficar assim, ó. E menos 1 é igual a 0, E é igual a 1. Então, o elemento neutro da adição, olha aqui, não é 0 não, tá vendo? O elemento neutro dessa adição aqui vai ser o inteiro 1. E ele a gente sabe que ele é, para as regras usuais, para as operações usuais, esse cara aqui é o elemento neutro da multiplicação. Nesse caso, ele é da adição. Certo? Vamos lá então, continuar. Agora que eu sei que esse cara é 1, eu tenho que fazer isso, ó. Vou voltar para a propriedade do... eu quero saber se ele é um anel de integridade. Vou voltar para a integridade. Então vamos lá, para a integridade. Então, a propriedade diz o quê? Que se o produto de dois números for igual ao elemento neutro, que no caso agora é 1, isso tem que implicar que x é igual a 1 ou y é igual a 1. Certo? É ou, ó. Então, como é ou, se encontrar se x for igual a 1, já é verdadeiro. Ou então, se eu encontrar o y igual a 1, já é verdadeiro. Tanto faz um ou outro. Lembrar que a propriedade nos inteiros normalmente é com 0, né? Mas aqui, nesse caso, dessa operação mais, o elemento neutro dela foi o 1. Ok? Já que o mais está definido dessa forma. Não é a adição usual. Pronto, vamos fazer então. Vamos pegar x vezes y para ver quanto é que dá, né? Eu sei que x vezes y vai ser igual a... como é que é? X mais y menos xy. Só que eu estou dizendo que esse cara é igual a 1, né? Eu tenho que dizer que isso implica no outro. Então, essa é a minha hipótese, eu vou usar ela.
Então eu estou dizendo que esse cara daqui é igual a 1. Concorda? Então, o que é que a gente faz aqui agora? Eu tenho que... Deixa eu pensar aqui. Se eu coloco alguma coisa em evidência aqui. Se eu puser, por exemplo, o x em evidência, eu vou ficar assim, ó. X dividido por x dá 1 menos y mais y igual a 1. Não é? Então, eu tenho aqui x que multiplica 1 menos y. Pego esse y, ó, somo com o simétrico, menos y de um lado, menos y do outro, vai ficar assim, ó. Vai sobrar 1 menos y, né? É o mesmo que, é como se fosse passar para o outro lado, né? Agora eu tenho isso, ó, x multiplicado por esse cara é igual a ele, não é? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que x, como esse cara já é um anel, eu quero saber se ele é um anel de integridade, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Eu sei que tem um simétrico, então eu vou fazer assim, ó. Tem o inverso, né? 1 menos y vezes... Isso aqui é como se fosse passar dividindo, tá certo? Aí eu vou escrever assim, ó. Pronto. Ao inverso do cara. Logicamente, x é igual a 1. Olha lá. Eu queria encontrar ou x igual a 1 ou y igual a 1. Então eu encontrei que x é igual a 1. Como bastava encontrar apenas um deles, então conclusão, z mais vezes é um anel de integridade. Porque a propriedade da integridade já está verdadeira, porque já encontramos pelo menos uma das duas respostas. Como aqui é um ou, né? Só lembrar de lógica, né? Esse ou é uma disjunção, e a disjunção é verdadeira quando pelo menos uma das duas proposições são verdadeiras. No caso, já encontramos x igual a 1. Ok? Então temos aí a nossa terceira questão resolvida. A quarta questão, eu estou saindo aqui da câmera, porque eu estou chegando perto do computador para olhar a pergunta. E aqui no meu papel fiz algumas anotações para chamar a atenção, certo? A quarta questão diz assim, ó, verifique, deixa eu pegar ela aqui, está aqui também. Verificar se f de z em z dada por f de x igual a x mais 1 é um homomorfismo de anéis. Homomorfismo de anéis, tá certo? Ó, aí quando ele não diz quando ele não define uma operação como nós fizemos na questão passada, está se usando a adição e a multiplicação usuais, tá certo? Comuns. Então, eu tenho assim, né? São dois anéis iguais, né? Z mais e vezes e Z mais e vezes. É isso que ele está dizendo. Ele quer saber se a função que vai de um para o outro é um homomorfismo de anéis. Então, basta verificar isso, né? Que se eu pegar dois elementos daqui, a soma dos elementos, a imagem da soma dos elementos tem que ser do outro lado, tem que estar a soma das imagens. Então, ó, f de A mais B tem que ser igual a f de A mais f de B, e que f de A vezes B tem que dar f de A vezes f de B. São as duas condições para as operações que nós temos aqui, ok? Para que seja um homomorfismo
de anéis. É como se fosse olhar um homomorfismo de grupo aqui e outro de grupo aqui. Tá? Quem mais que tá falando alguma coisa? Não, tá tudo tranquilo. Depois, se eu lembrar de alguma coisa... Ah, não, tá tudo ok. Pronto, vamos fazer então. Então, somar a imagem de algum elemento vai ser esse elemento somado com 1. O meu elemento aqui, ó, é A mais B. Então, eu vou ter que pegar o A mais B somado com 1. Então, vamos lá. F de A mais B vai ser igual, né? No lugar do X eu tenho isso aqui. Então, vai ser esse cara, A mais B, mais 1. Certo? Então, eu não tenho que fazer mais, né? Não dá para somar mais. Né? Agora, vamos passar para a segunda. Para a segunda parte, eu tenho que saber quanto é que dá isso, somando, fazendo F de A mais o F de B, para ver se o resultado é igual. Então, vamos lá. F de A vai ser, ó, F de A vai ser A mais 1. F de B, B mais 1. Mas o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar que F de A mais B tem que ser F de A mais F de B. Então, eu preciso somar F de A com F de B. Então, F de A mais F de B vai ficar A mais 1 mais B mais 1, que é igual a BA mais B mais 2. Olha o que nós temos aqui e olha o que nós temos aqui. Ó. Então, a pergunta foi, verifique se essa função é um homomorfismo. De cara já não é, porque F de A mais B é diferente de F de A mais F de B. Então, conclusão. Como F de A mais B é diferente de F de A mais F de B para todos os AB pertencentes a Z, então F não é um homomorfismo de anéis, né? Pronto, já falhou na primeira. Ok? Então, não é um homomorfismo. Beleza? Se desse A mais B mais 1, né? Estava igual. Vamos para a próxima. Agora, a próxima, o quinto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Vamos lá. Tem que ser rápido, senão a bateria da câmera acaba e eu não consigo gravar. O quinto é o seguinte. Considere Z mais vezes também, né? Considere esse cara daí, que é o anel dos inteiros, com as operações de adição e multiplicação usuais. Ou seja, como a gente está acostumado, né? Ele diz o seguinte, já diz que é o anel dos inteiros, né? Claro, pergunta, esse conjunto aqui é corpo? Justifique sua resposta. Então, para fazer isso, a gente precisa saber quando é que esse anel aqui vira corpo, né? Quando é que ele é corpo? Então, a gente tem que testar algumas coisas para saber, né? Mas, na realidade, o caso do Z é um caso um pouquinho diferente, porque eu não preciso nem testar tudo, porque uma das operações falha. Mas vamos lá. Então, para ser corpo, eu tenho que ter duas coisas acontecendo. Para adição, eu tenho que dizer que Z e mais tem que ser um grupo abeliano, ou seja, tem que ter associatividade, elemento neutro, simétrico, e tem que ter comutatividade. E tenho que dizer que Z asterisco vezes também tem que ser grupo abeliano, certo? Além disso, eu tenho ainda que
verificar a distributividade. Eu tenho que dizer que, além desses caras, disso acontecer, ou seja, eu tenho que ter, para uma multiplicação, eu tenho que ter associatividade, elemento neutro, que é o 1, né? Eu tenho que ter simétrico e tenho que ter também, como é que chama? Comutatividade, que é grupo abeliano. Então tem que ter 4. Além disso aí, eu também tenho que dizer que eu tenho que verificar a distributividade. Então eu tenho que dizer que, além de tudo isso, essa operação vezes a distributiva em relação à operação mais. Mas só que existe um detalhe que faz com que o nosso conjunto Z não seja um corpo. Porque quando você, lá no material do nosso livro, lá na nossa apostila do curso, tem um detalhezinho sobre a questão dessas propriedades. Tem dizendo o seguinte, que além disso, em um corpo, todos os elementos, com exceção do zero, são invertíveis. Tem o inverso. Então, basta pensar então no conjunto Z, né? Será que no conjunto Z, tirando o zero, ou seja, se eu pegar o Z asterisco, vezes, se eu pegar isso aqui, ó, será que eu consigo ter um inverso para essa multiplicação? O problema é que em Z eu só tenho 2 inversos. E para ser corpo, todos os elementos, com exceção do zero, por isso tem Z asterisco, ó, com a multiplicação, né? Todos esses elementos têm que ter inverso. E nos inteiros, nem todos os elementos têm inverso. Aliás, só o 1 e o menos 1 têm inverso. Então, Z não é corpo, né? Está aqui, ó. O conjunto não é corpo. Porque apenas os elementos menos 1 e 1 possuem inverso multiplicativo.